poderia ser o encontro com a verdade. No entanto, seria mais apropriado se dizer que esse encontro aqui vivencial, ele é mais importante como um alerta de que nós vivemos presos numa mentira. E essa mentira ela é propagada pela mente e nós acreditamos piamente na mente. A mente mente sempre. A mente nos engana o tempo todo. E ela sobrevive do tempo. Nós vivemos a cada dia envoltos de muita tensão. E para nos proteger, nós lançamos mão de artifícios. Esses agentes estressores, os mais importantes, são, por exemplo, a pressa, principalmente a pressa metropolitana, o trânsito infernal, como também a fome, a guerra, as greves. E isso acaba redundando numa reação de alarme. Mas isso também pode acontecer com agentes estressores mais brandos, sutis, como, por exemplo, a rotina domiciliar, a espera numa sala de dentista, ou até mesmo o campo sereno. Ele pode propiciar esse mal-estar. Bem, acontece que não há segurança. Não há segurança. Então, os pensamentos, eles tumultuam mais ainda. E acabam gerando um desassossego tão grande que eles acabam fermentando. Eles deixam de ser úteis no seu trabalho de inter-relação e passam a ficar cansativos, dispendiosos e, mais das vezes, desnecessários. Nasce, portanto, a necessidade de uma unidade permanente no meio desse turbilhão de pensamentos. Nasce, portanto, o pensador. O pensador, ao contrário do que nós achamos, ele não cria os pensamentos, mas por eles ele é criado. De repente, um pensamento se destaca dos outros. E se acha
como um super pensamento. E começa a criticar o diálogo que ele tem com outros pensamentos. Ele começa a querer tomar posse, a concluir, a interferir. E assim ele se projeta. Só que o pensamento, ele não é o pensador, melhor dizendo, ele não é um indivíduo. Não me engano. Ele é apenas o fruto dessa luta que ele entrava com outros pensamentos. E aí ele se manifesta. Essa desarmonia mental acontece com perturbações de natureza psíquica e emocional. Assim é que o estresse, ele é encontrado tanto no burburinho do mercado, quanto na aparente tranquilidade de uma igreja. Assim é que tanto o ambiente como as circunstâncias, elas têm um papel secundário na formação do estresse. O papel principal, o agente primário, é o pensador. O medo e a expectativa, portanto, nos adoecem por autoimposição dos pensamentos. O pensador lhe traz esses desgastes. Desgastes físicos, psíquicos, emocionais, comportamento. Está aí a televisão mostrando. E com isso há uma perda de produtividade, a criatividade empobrece, a desvalorização, tédio, insônia, fobia, angústia e tantas outras cargas consumptivas. A preocupação, aí o gesto dele, né? A preocupação. O que é a preocupação? Preocupação nada mais é do que um medo nobre, um medo estabelecido pela sociedade como um medo respeitável. Não é um medo daquilo que está acontecendo no momento, que possa estar acontecendo, mas do que pode vir a acontecer, criando a neurose urbana. E isso é porque nós cultuamos os nossos velhos arquivos de memória. E nós acabamos não cuidando e não percebendo o alto preço que nós pagamos pela proteção das ideias. Podemos desaprender a pensar? Não sei. Precisamos saber que é uma perda de tempo, acredite, contornar os obstáculos com o uso do pensamento. É uma forma obsessiva de cultivar certezas. Certezas de onde nasceu essa imposição cartesiana. Ele não é, portanto, como eu falei, um indivíduo. Se ele não é um indivíduo, ele não é completo. Ele não se basta por si só. Então, para recompensar isso, ele cria o futuro. É uma miragem. Ele se desloca. Ele projeta isso. Ele não passa de um projeto se antecipando. Nasce, portanto, o vir a ser. Devir, com as suas ideias de se ao menos eu pudesse. Portanto, o pensador, ele vive obstinado para se concentrar apenas nisso, nessa luta, desse vir a ser. Portanto, os pensamentos, eles nos movem para o futuro,
mas eles precisam do passado, porque esse é o seu combustível. O futuro será sempre do pretérito. Não se engane. Podemos colocar o pensar de lado? Como? O pensamento é uma energia igual a qualquer. Não é assim? Só que mais tênue. É tolice querer parar o pensamento, como querer parar o vento que sopra pelos campos. Será que o campo se chatearia com o passar do vento? Embora não possa controlar os pensamentos, você pode perceber o quanto eles te controlam. Eles ficam o tempo todo te conversando, te levando na conversa. Acabam te sufocando e tirando o livre-arbítrio. Portanto, não existe o livre pensar. É uma cadeia. Mas o pior é que o racionalismo ele nos prega uma peça. Então, nós somos arrogantes, porque nós não tiramos a mão do leme, mesmo sabendo que viajamos sem bússola. Por isso que toda hora naufragamos. Mas você pode exercer o direito de não ter de pensar. Você não é obrigado a acompanhar o pensamento, a reverenciar o pensamento sempre que ele chega. Portanto, perca o interesse pela certeza. É melhor ser feliz do que ter razão. Vá rompendo com as associações. Elas não são livres. É uma corrente interminável. Os pensamentos ficam arranhando na mente, como uma estática ruidosa. Mas você pode mudar o dial, ou desligar o mecanismo da verbalização. Abra mão do apoio das palavras. Não acredite nos pensamentos, eles não são de confiança. Viva, portanto, o impensável. Você não precisa interferir nesse diálogo. Não precisa. Vá deixando que os pensamentos pensem por eles próprios. Não se meta nisso. Não é da sua conta. Eles não lhe pertencem. Não são propriedade sua. Não se envolva com os pensamentos. Deixe que eles surjam, passem e saiam. Assim como você faz com o ar que você respira e que não pode reter por muito tempo. É dessa forma que você pode mergulhar no silêncio. Mergulhe no silêncio sempre que a palavra te cansar. Agora veja só, você não pode deter os pensamentos. Porque se você fizer isso, eles vão reagir acelerando. E se você se opor aos pensamentos, o barulho só vai aumentar. O silêncio também ele não pode ser imaginado, como muitas pessoas tentam, né? Fechando os olhos, e outras coisas desse tipo. Não se tem registro dos pensamentos. A mente não registra a mente não registra o silêncio, não tem como. Essa luz ela não pode ser apreendida, ela escapa do pensamento. Portanto, não leve os pensamentos a sério. Mas também não os critique.
Não os critique, pois assim você vai ver que eles voltam. Você está criticando, você está mantendo o diálogo com eles. Portanto, você pode dispensar esse ter de pensar. Você pode até ir driblando os pensamentos, mas não se iluda. Mais cedo ou mais tarde, o poder de sedução dos pensamentos ainda vai te fazer sonhar muito. Mas o pensamento não é o último degrau da nossa evolução. Nós estamos caminhando para a intuição. Estamos caminhando para a intuição. Pessoa chamava nos seus poemas, versos, a imagem do pasmo essencial. É o despertar ou iluminação de algumas filosofias orientais. É a autolibertação. Ou seja, você tirar você mesmo da sua frente. Você está se atrapalhando. Você tem que ter cuidado também com os truques do racionalismo, porque você pode cair no círculo vicioso de tentar se livrar do pensamento usando o próprio pensamento. Não tem saída. Portanto, viver é perceber quando os pensamentos já não podem nos comportar. Eles não podem nos comportar, mas as suas paredes são transparentes e estão sempre um passo à sua frente. Cuidado. Abra mão, portanto, dessa dialética estéril, dessa discussão infrutífera, que não passa de uma alta adoração, exaltando o ego e fomentando mais ainda a dramatização e o sofrimento. A yoga taoísta fala de parar de falar consigo mesmo. E é o que nós fazemos o dia inteiro. Você não precisa acolher os pensamentos, mas também não pode rejeitá-los. Porque de uma forma ou de outra você vai estar dando energia a eles. E também você não pode se enganar fingindo que não ouve as suas mensagens. Porque qualquer desprezo que você der a um pensamento nada mais é do que o pensador disfarçado de consciência. Espero, portanto, que você possa não só entender, mas sentir e aceitar que o pensamento não é essencial, por causa que ele é frágil, muito frágil, é um objeto, e ele não pode te dar felicidade. Mas a gente sempre acredita na mente, a serpente. Outra coisa, sempre que você estiver à beira de um ataque de pensamentos, eu queria que você lembrasse dessas 3 indagações que eu vou passar para você. A primeira, e essa indagação é feita não como um mantra, não como um ritual com horas marcadas, não. Qualquer hora que você se sentir estressado. Por exemplo, caminhando na rua com algum encontro já aguardando há muito tempo e você atrasado e cruzando com outras pessoas na calçada com receio de
de perder a reunião ou qualquer coisa desse sentido, o banco que está fechando e você só tem 5 minutos e o tempo corre, você pode perguntar a si próprio: que pensamentos estão me apressando? Outra pergunta, outra indagação, é quando você, conversando com alguém no telefone ou pessoalmente, de repente surge um contratempo, uma discussão, e você perde a paciência, se exalta, começa a falar bruscamente com a pessoa. Nesse momento você pode perguntar: que pensamentos estão aumentando o tom da minha voz? E a terceira indagação deve ser feita toda vez que você estiver num lugar tranquilo, calmo, paradisíaco até. Uma viagem, no campo, na praia, com seus filhos, seus parentes. Maior tranquilidade, sem nenhum problema. E de repente você lembra de algum assunto pendente que tem que ser resolvido amanhã, mas você quer resolver hoje, então você fica... Bom, nesse momento você pode perguntar: que expectativa rígida está roubando o meu poder de presença? A gente está sempre querendo ganhar tempo, mas perder não. E não há coisa mais libertadora. Tempo que eu falo é o vir a ser. É resolver uma coisa que ainda não está na hora de ser resolvida. É se antecipar. É a ansiedade mórbida. E por que você não pode perder tempo? Quem você pensa que é para angariar tempo? É a imagem do fazedor. Sou eu que estou fazendo isso acontecer. Sou eu. Olha a presunção. Não é que as coisas estejam acontecendo, não. Sou eu que faço as coisas acontecerem. E essa imagem do fazedor, essa arrogância, prestigia mais ainda o embate com a verdade. Mas se você abrir mão dessa imagem de fazedor, a vida vai ficar mais fácil. Porque o fazer vai ser espontâneo. Mas é difícil entregar isso ao Poder Supremo. Eu posso. Mas você pode abrir mão desse papel do fazedor, do fazer psicológico. Não o fazer das coisas do dia a dia, mas o fazer psicológico. Se você conseguir, o que é quase impossível, a qualidade fazedora, ela vai ser aquietada. E sem os pesos das palavras, o andar é leve, tudo fica mais fácil. E sem você ficar caçando objetivos distantes, você acaba não caindo no tédio. O tédio vem quando você, de repente, percebe que não é você que está fazendo. A primavera chega e as flores crescem por si só.
Bom, aí você não precisa mais ficar fora de foco, com seus sentidos sequestrados. Você está plenamente naquele momento. E dessa forma o seu desempenho cresce, porque você não está preso, tão preso, aliás, àquela sua crença carcereira. Crença carcereira eu chamo aquela frase que o superego coloca atrás do ego, atrás, bem entendido, atrás do ego, que diz assim: como estou dirigindo? A auto-melhora não tem nada de espiritual, nada. É tão materialista como você correr atrás de dinheiro, correr atrás de promoções. Você não precisa ser diferente do que você é, mesmo porque você pensa que é aquilo. E você tenta mudar uma coisa que não existe, só na sua mente. Você quer melhorar. Quero ser mais isso, quero ser mais aquilo. Você nem é aquilo, mas você é. E o pensador apenas existe. Então, se você deixa o pensamento fermentar, a sua percepção vai ser totalmente deformada. Vai ficar à mercê do que você pensa que esteja acontecendo. Agora, se você não der tanto de si ao pensamento, aí o pensamento vai descontinuar, com certeza. Ele vai descontinuar. Ele vai perder o poder. Ele não vai mais ter o poder de determinar como você se sente, como você deve se sentir durante o dia. Como é que você pode acreditar no que o pensamento diz que você é? Mas é o que a gente faz, a gente acredita. Quando o pensamento nos fala que a gente é isso, a gente é aquilo, a gente acredita, se revolta. Ou então se sente elogiado.